O objeto de conhecimento da aula de hoje é a correção da atividade proposta do roteiro de estudo 6. Atividades propostas, a gente vai estar contemplando então a aula 1 e a aula 2, que fala justamente sobre a correção dessa atividade. Na questão 1, valendo 8 décimos, nós vemos aí que ele pede o seguinte: leia as afirmações a respeito da capacidade térmica de um corpo e dê como resposta a soma dos valores das afirmações corretas. Aí nós temos 5 afirmações. Cada afirmação tem um valor. Cada afirmação que der correta, você deve somar para saber qual é a resposta correta. Se é a letra A, que dá 14, se é a letra B, que dá 31, C, 23, D, 15 ou letra E, 7 pontos. Então, vamos ver. A afirmação 1, que vale 1 ponto, ela diz o seguinte: a capacidade térmica é determinada pela razão entre a variação de temperatura de um corpo e a quantidade de calor recebida. Bom, não está correto devido à ordem colocada. Na verdade, a razão é o inverso. A razão é dada entre o calor que pode ser recebido ou fornecido e a variação de temperatura, tá? Então, é nessa ordem. Observe que a quantidade de calor é uma grandeza que fica no numerador e a variação de temperatura fica no denominador. E também esse calor, ele pode ser tanto fornecido como recebido. Portanto, essa não está correta. A segunda afirmação vale 2 pontos. Diz o seguinte: a capacidade térmica pode ser determinada pelo produto da massa pelo calor específico do corpo. É verdade. Vamos ver. A equação principal da calorimetria, que a gente chama de equação fundamental da calorimetria, ela é dada pela seguinte expressão: é o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Se eu substituir ela na equação da capacidade térmica, nós vamos obter a seguinte expressão, de forma que a gente pode cancelar a variação de temperatura que está no numerador com a variação de temperatura que está no denominador. Se eu cancelar, vai me restar apenas isso aqui, que é justamente o que ele disse: o produto da massa pelo calor específico do corpo. Então, está correto. Aí você guarda essa informação, 2 pontos. Vamos para a terceira afirmação, que vale 4 pontos. A unidade de medida da capacidade térmica, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é caloria por grau Celsius. Bom, sim, a quantidade de energia é dada em caloria ou joule, né? E foi determinado que a unidade de medida da capacidade térmica ficaria caloria por grau Celsius. Tanto é que você vai observar que na maioria das situações você vai ter essa informação: caloria por grau Celsius, caloria por grau Celsius. Sempre vai vir, a maioria das vezes, né? Vai vir nesse formato. Então, sim, essa aí é verdadeira. Quarta afirmação, valendo 8 pontos, fala o seguinte: se a capacidade térmica de um corpo for de 30 calorias por grau Celsius e sua massa corresponder a 2 kg, o calor específico desse material será de 0,015 caloria por grama grau Celsius. Então, olha só, ele me forneceu a capacidade térmica, me forneceu a massa e está perguntando o calor específico. Vamos ver se isso está correto. Bom, está correto. Verificaremos a seguir. Observe na substituição dos dados. Capacidade térmica vale 30, a massa ele me deu em quilograma, e eu sei que 1 quilo é 1000 gramas. Então, esse K vira 10 ao cubo, que equivale a 1000. Então, são 2000 gramas. Por que eu coloquei em grama? Porque o calor específico não está em quilograma, está em grama. Então, eu tenho que transformar. Agora, eu vou pegar essa 2.000 gramas e vou passar ela do numerador para o denominador do outro lado da igualdade. Vai ficar dessa forma. 30 dividido por 2.000. 30 dividido por 2.000 dá 0,015 caloria por grama grau Celsius. Está correto. Aqui está em notação científica,
e aqui está em decimal. A quinta e última afirmação fala que a capacidade térmica é inversamente proporcional à massa da substância. Isso não está correto. Observe que a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa da substância. Se fosse inversamente proporcional, a massa viria no denominador e não no numerador. Uma análise matemática, mas eu mostrei para vocês em vídeos anteriores que a massa influencia na capacidade térmica da substância, sim. Então, essa está incorreta. Verificando que as que estão corretas, a alternativa correta, então, é a letra A, 14 pontos. Segunda questão. Um copo de água está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Joana coloca cubos de gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir. Por quê? Bom, letra B. Porque o calor se propaga espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Logo, a água estava numa temperatura muito maior que o cubo de gelo. Portanto, a água irá transferir calor para o gelo. Terceira questão. Um corpo formado por determinado material recebeu 1.500 calorias e teve sua temperatura elevada a 40 graus Celsius. Qual é o valor da capacidade térmica desse corpo? A gente vai usar essa equação e vamos substituir os nossos dados. O corpo recebeu 1.500 calorias, por isso que é positivo, e ele variou 40 graus Celsius. 1.500 dividido por 40 dá 37,5 calorias por grau Celsius. Quarta questão diz o seguinte: em um experimento verifica-se que é necessário fornecer 3.000 calorias a uma massa de 400 gramas de determinado material para que sua temperatura varie 20 graus Celsius. Quarta questão. Em um experimento, verifica-se que é necessário fornecer 3.000 calorias a uma massa de 400 gramas de um determinado material para que sua temperatura varie de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Qual é o valor do calor específico do material? Pelo visto, as informações fornecidas foi a quantidade de calor que esse corpo vai receber, porque se alguém fornece a ele, ele recebe. Então, o sistema que vai receber 3.000 calorias. Ele foi fornecido a massa da substância, né, desse material, e a temperatura, a variação de temperatura. De acordo com esses dados, nós vamos usar a equação fundamental da calorimetria. Mesmo assim, a gente tem que verificar que o sistema receberá energia, portanto, a quantidade de calor é positiva. Fornecido para esse corpo 3.000 calorias, a massa é de 400 gramas e a variação de temperatura foi de 30 graus Celsius, porque é final menos inicial. A equação fundamental da calorimetria é essa, que as pessoas chamam de Ki-macete, né? Ki-macete, enfim, é uma forma que eles utilizam para decorar, mas você não precisa disso. Substituindo os dados, então, isso aqui vale 3.000, a massa vale 400 gramas, o calor específico, eu só baixei a informação porque eu quero descobrir ele, então não tem como eu substituir por nada por enquanto, e a variação de temperatura foi de 30 graus Celsius. 30 vezes 400 dá 12.000. Né? Agora eu vou pegar esses 12.000, que está no numerador do lado direito, vou passar ele para o lado esquerdo. Só que ele vai passar para o denominador. Então, vai ficar 3.000 dividido por 12.000. 3.000 dividido por 12.000, eu posso primeiro simplificar os zeros. Então, fica 3 dividido por 12, que dá 0,25 calorias por grama grau Celsius. E última questão. Um pedaço de chumbo, inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius, foi colocado no forno durante 3 minutos e teve sua temperatura elevada a 70 graus Celsius. Nesse processo, o pedaço de chumbo absorveu 1.350 calorias. Qual é a capacidade térmica desse corpo? Bom, essa é a fórmula que nós vamos usar. Capacidade térmica é a quantidade de calor em razão da variação da temperatura. Os dados que nos foram fornecidos são esses. Primeiro que o sistema ele vai receber energia, portanto a quantidade de energia é positiva. O que nós estamos procurando saber é a capacidade térmica. Foram fornecidas 1.350 calorias e houve uma variação de temperatura de 45 graus Celsius, porque inicialmente ele estava com 25 graus e ele chegou até 70 graus Celsius.
1.350 em razão de 45 dá 30 calorias por grau Celsius.